computador. Isso, coloco para gravar. Eu sempre coloco, cara. Semana passada deu um conflito. Baixou, mas não consegue converter. Curso. Eu parei nesse exercício aqui. Conversem comigo. Curso. Professor, eu acho que foi esse aí mesmo. Você acha que foi esse? Bom dia, Rafaela. Então, beleza. Então, nós vamos retomar daqui, então. Eu coloquei essa observação aqui, mas me deu dúvida por ter perdido a aula, entendeu? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Senhoras e senhores, bom dia. Então, vamos retomar nossos exercícios. Nós estamos trabalhando com calorimetria, que é a parte da termologia que vai dedicar aos estudos das trocas de calor. Esse exercício aqui, esse exercício 6 da lista, ele envolve o que nós chamamos de calorímetro, né? E o calorímetro vai participar das trocas de calor. Como que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou saber trabalhar com isso? Primeiramente, vamos tirar os dados da questão. Vamos lá? Um calorímetro contém 200 ml, ou seja, 200 gramas de água, e o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Ao ser juntado ao calorímetro 125 gramas de uma liga a 130 graus Celsius, verificamos que após o equilíbrio térmico, a temperatura final é de 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do calorímetro? Veja bem, senhoras e senhores. Agora o calorímetro vai participar das trocas. Agora aqui eu tenho uma água, eu tenho uma liga e tenho um calorímetro. O que é o calorímetro? O calorímetro é um recipiente especial onde nós colocamos as substâncias, os elementos, os materiais para que ocorram trocas de calor. Então o calorímetro é um recipiente, tá certo? E ele está inicialmente a qual temperatura? 20 graus Celsius. Mas, Alan, onde está escrito isso? Vamos ler o texto? Olha que coisa assim, que detalhe. Um calorímetro contém 200 ml, ou seja, 200 gramas de água, e o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Nisso aqui, observe que ele falou de uma maneira explícita. Ele falou, ó, a água e o calorímetro estão a 20 graus Celsius. Tem questões, existem questões que ele não fala assim de maneira explícita. Ele fala assim, um calorímetro que contém água a 20 graus Celsius. E lá no final ele me pergunta qual a capacidade térmica do calorímetro. Aí, poxa, mas então, peraí, o texto foi construído de uma maneira a você achar que o calorímetro não participa das trocas de calor. Aí você fica, você gasta uns 2, 3, 4 minutos, mas peraí, mas então o calorímetro participa? Se ele participa, qual a temperatura inicial dele? Ah, aí é que está a sacada, a sagacidade do negócio. É você perceber que a água e o calorímetro, como a água estava dentro do calorímetro, o calorímetro já está na mesma temperatura da água. No nosso caso, 20 graus Celsius. Tranquilo? Legal, né? Interessante, né? Então vamos lá? E aqui então eu tirei os dados. Água, calorímetro, liga. Água, calorímetro, liga. Então vamos lá, vamos montar o nosso termômetro. Eu tenho aqui no meu equilíbrio térmico, olha que interessante. Olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho água a 20 graus Celsius, água mais calorímetro. Tanto a água quanto o calorímetro vão ganhar calor. Aqui, ó, daqui para cá, eles vão ganhar calor. Então, minha quantidade de calor aqui, ó, é positiva. Eles ganham calor. Então, que eu tenho? Que da água mais que do calorímetro. Aqui, daqui para cá, o que vai acontecer? Ó, a minha liga vai perder calor. Então, a quantidade de calor da liga é menor que zero. A quantidade de calor da minha liga deixa eu pôr uma linha aqui, ó, é menor do que zero. Então, quando eu somar Q da água mais Q da calorias, do calorímetro, mais Q da liga, vou colocar um liga aqui, um G aqui. A letra está feia, que eu estou aprendendo agora a mexer com esse novo hardware que eu adquiri aqui. Então, quando eu somar Q da água, mais Q do calorímetro, mais Q da liga, essa soma tem que dar zero.
porque em um ambiente termicamente isolado, a soma algébrica das trocas de calor vale zero. E é o que vai estar escrito aqui, ó. Q da água, mais Q do calorímetro, mais Q da liga é igual a zero. Ah, então a quantidade de calor da água, MC delta teta, água. Quantidade de calor do calorímetro, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Eu preciso, eu acho legal, eu vou fazer um lembrete aqui para você. Como é que eu escrevo capacidade térmica? Como é que seria? Quantidade de calor sobre variação de temperatura. Quando o meu calorímetro participa das trocas de calor, ele participa, não estou somando trocas de calor, através da sua capacidade térmica, que é igual a C delta teta. Yes? Fácil, tranquilo? Por isso que aqui, crianças, ó, eu coloquei Q é igual a C delta teta. Perfeito? Tranquilo? Bacana? Então, vamos lá. Eita, vamos lá, então. Então, Q é igual a C delta teta mais MC delta teta da liga. Aqui, MC delta teta da água, e aqui é da liga. Massa da água diferente da massa da liga, calor específico da água diferente do calor específico da liga. Então, eu só substituir. Ficou 200 vezes 1 vezes 10, que dá 2.000. Capacidade térmica vezes 10, que é a variação de temperatura. O calorímetro sai de 20 e vai para 30, então é temperatura final menos temperatura inicial. 30 menos 20 é 10. Massa da minha liga, 125 gramas. Calor específico, 0,2. Variação de temperatura, menos 100. Então, ficou 2.000, menos 2.500, menos 500. Vai para lá, mais 500. 500 que divide 10, 50 cal por grau Celsius. Isso é a capacidade térmica do nosso calorímetro. Tranquilo? Boa questão? Fácil? Também acho. Também acho ela fácil. Mas entenda uma coisa. É fácil para você, que já viu isso no segundo ano, que viu isso no terceiro ano, que está vendo agora aqui comigo, que tem esse recurso aqui, onde você poder assistir essa explicação quantas vezes você quiser. Então, eu preciso que você refaça essas questões. Ok? Vamos avançar. Olha o que nós temos aqui, nossa próxima brincadeira. Eu quero que você leia e você tire os dados e, se possível, monte o termômetro. Equacione para mim, para a gente poder fazer junto. Eu vou dar 1 minutinho para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar o recurso do bate-papo, do chat, né? Estou à disposição. Obrigado, Lucas. Vamos lá, então? Eu acho que deu tempo de vocês tirarem os dados. Então, vamos lá. Um calorímetro cuja capacidade térmica é 20 cal por grau Celsius. Eita, então eu já tenho aqui a capacidade térmica do calorímetro. Então, a minha capacidade térmica, a minha capacidade térmica é igual a 20 cal por grau Celsius. Contém 80 gramas de água, então massa da água igual a 80 gramas. A 20 graus Celsius, temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. Um sólido de 100 gramas, então massa do sólido é igual a 100 gramas,
E temperatura 85 graus Celsius, temperatura inicial 85 graus Celsius, é colocado no interior do calorímetro. Então, aqui eu tenho água, aqui eu tenho sólido, e eu tenho um calorímetro. 3 elementos, água, sólido, calorímetro. Sabendo que o equilíbrio térmico se estabeleceu em 25 graus Celsius, opa, então o θ de equilíbrio, θ de equilíbrio é igual a 25 graus Celsius. Qual é o calor específico médio do sólido? Bom, beleza, então vamos calcular o calor específico desse sólido aqui, ó. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Olha o meu termômetro. Água mais calorímetro, 20 graus Celsius. Sólido, 85 graus Celsius. Então, água mais calorímetro absorve calor, sólido perde calor. Água mais calorímetro sai de 20 graus Celsius, vai para 25 graus Celsius. Sólido sai de 85 graus Celsius, vai para 25 graus Celsius. Os dados tirados aqui novamente, vamos equacionar. A soma das trocas de calor vale zero. Tenho que lembrar disso. Quem está trocando calor? Quem são os elementos do meu sistema que estão envolvidos nas trocas de calor? Água, calorímetro e sólido. Então, esses 3 elementos vão trocar calor. Então, Q da água mais Q do calorímetro mais Q do sólido é igual a zero. Então, massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura mais capacidade térmica vezes variação de temperatura. Vale lembrar, eu tenho que lembrar isso sempre, que no calorímetro, quantidade de calor é igual a capacidade térmica sob variação de temperatura. Por isso que a minha capacidade térmica é quem? Por isso que minha... Oh, meu Deus, escrevi errado aqui, ó. Escrevi errado, falo uma coisa e escrevo outra. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quem é a minha quantidade de calor? É C vezes ΔT. Ou seja, a minha capacitância, a minha capacidade térmica é quantidade de calor sob variação de temperatura, tá certo? Mas Q do sólido, massa do sólido, calor específico do sólido, vezes variação de temperatura. Então, o que eu tenho aqui? 80 vezes 1, que é o calor específico da água, calor específico da água, 25 menos 20. Quem é 25 menos 20? É a variação de temperatura aqui, ó. 25 menos 20. Capacidade térmica, que é 20. ΔT, 25 menos 20. Massa do sólido. Calor específico do sólido que eu quero. Variação de temperatura, menos 60. Muito aluno, às vezes, me interpela perguntando assim, Alan, por que menos 60? Da onde veio o menos 60? Vem aqui do termômetro, ó. Temperatura final, variação de temperatura, não é final, menos inicial. Então, é final, 25, menos 85, menos 60. Eu gosto muito mesmo da construção do termômetro. Ele me ajuda a entender quem está ganhando, quem está perdendo, me mostra de maneira explícita a variação de temperatura. Você adquirindo prática, meu amigo, já tira os dados, põe o termômetro e equaciona direitinho. É fácil até de reconferir o que você fez. Então, substituindo os valores, 80 vezes 5, mais 20 vezes 5, menos 6.000 C. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. 60 vezes 100, tudo bom, todo mundo sabe fazer essa conta, mas não sei por que parece que a nossa mente nos trai e aí acaba que você coloca, ao invés de colocar 6.000, acaba colocando 600. É muito, muito comum esse tipo de erro. Então, muita atenção nisso. Então, 80 vezes 5, mais 20 vezes 5,
menos 6.000C. O menos 6.000C passa para lá positivo. 80 vezes 5, 400. 20 vezes 5, 100. Ficou 500 sobre 60. 6.000, ó, o vacilo. 500 sobre 6.000, que é igual a 5 sobre 60, que é igual a 1 sobre 12. Deixa eu falar uma coisa com você. Aqui agora chega uma discussão bacana. O aluno vira para mim e fala assim, poxa, professor, uma questão dessa eu tenho que fazer na mão, no braço, com pouco tempo para fazer uma prova. Dividir 1 para 12. Crianças, então, agora entra a tua maturidade. Agora entra a tua malícia, o teu jeito de entender as coisas. Você tem certeza do que você está fazendo. Não é arrogância, você sabe o que você está fazendo. Você vai fazer vários exercícios desse aqui. Então, você entende o que está acontecendo. Você já conhece o caminho. Você revisou suas contas. Chegou em 1 sobre 12. Peraí. Agora, a malícia. Se fosse 1 que divide 10. 1 que divide 10 não é 0,1? Então, você concorda que 1 sobre 12, ele vai ser menor que 0,1? Ué, é mesmo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha as respostas. Pode ser letra A? Bem maior que 0,1. Pode ser letra B? Não. Letra C? Não. Letra D? Não. A única resposta menor que 0,1 é 0,083 cal por grau Celsius. Entendeu? Eu gosto desse exercício por 2 motivos. Primeiro, pela construção. É um clássico isso aqui, a construção disso aqui é importante você ter entendido. E segundo, essa análise do resultado. Certinho? Alguma pergunta? Alan, Manda manda no chat, por favor. Tá. Por gentileza, se você não se importar, claro. Já abri ele aqui. Perfeito, exatamente isso, Marcos, exatamente. O calorímetro vai participar com a capacidade térmica. Eu não gosto muito das palavras toda vez. Não gosto. Por quê? Vai que ele me cria uma situação e ele cria uma equação para isso, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Mas, em regra, todas essas que estamos trabalhando, esse estilo, essa pegada é o calorímetro participa através da capacidade térmica. Perfeito? Tranquilo? Tamo junto, garoto. Obrigadão. Então, olha só. Vamos para mais um? Porque a diversão não pode parar, né, gente? Não pode parar a diversão. Dá uma olhada. Opa, tem mais uma pergunta aqui. Érica, eu não postei ainda uma lista de calorimetria. Quer dizer, eu acho que postei, Érica. Se eu não postei, eu posto hoje, entendeu? Se eu não postei, eu posto hoje. Ah, é verdade, lembrei. O que acontece é o seguinte, eu estou esperando avançar um pouco a matéria para poder soltar uma lista para vocês. Tá ok? E outra, eu tive grandes problemas com a minha internet de quinta da semana passada até hoje. Então, a qualquer momento, se brincar, minha aula cai, porque a internet não está segurando. Ontem mesmo eu dei aula no 4G, está super estável. Eu vou postar uma lista de calorimetria para vocês, para ficar despreocupado. Você vai adorar se divertir com ela. Vamos lá, então. Vamos avançar agora no conteúdo. Certamente. Olha só, então nós estudamos a troca de calor de maneira que a quantidade de calor que ele absorve, a quantidade de calor que ele perde, acarreta exclusivamente variação de temperatura. Ou ele aquecia ou ele esfriava. Agora, nós vamos entrar num ponto mais interessante. Nós vamos entrar nisso aqui, ó. Olha só. Nós vamos entrar em trocas de calor
de maneira que ele ocorra, nós chamamos a mudança de estado físico, a mudança de fase, a mudança de estado. Ou seja, ele vai sair de sólido e vai para líquido. Ele vai sair de líquido e vai para vapor. Ele vai sair do estado gasoso e vai para o estado sólido. Então, eu tenho aqui fusão, solidificação, vaporização, condensação, também chamado de liquefação, sublimação. Eu sei que você está careca de saber isso lá da química. E eu sei que você já viu isso demais aqui na termologia. E é esse o momento que nós vamos estudar. Nós vamos estudar agora a quantidade de calor que um corpo absorve, ou que um corpo cede, que acarreta, que provoca exclusivamente mudança de estado físico. E, claro, sem variar a temperatura. Calor latente. O que vem a ser calor latente? É a quantidade de calor de uma mudança de fase, é a quantidade de calor que uma substância recebe ou cede por unidade de massa durante uma transformação, mantendo constante a sua temperatura. Para nós aqui, nós vamos trabalhar com as substâncias que têm patamar bem definido. Nós vamos ver a curva de aquecimento e resfriamento daqui a pouquinho, tá certo? Eu preciso que você entenda que ele vai absorver calor, ele vai ceder calor, ele vai mudar de estado físico e não ocorre variação de temperatura. Um indicador bacana para você poder olhar isso é que olha para a equação. A equação não tem variação de temperatura. A equação não leva em conta a variação de temperatura. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês é o valor, é o L. O L é chamado de calor latente. Tem livro que traz no rodapé que fala assim, que o L é chamado de calor latente específico. Tem livro que defende que tem que ser chamado assim, tanto faz, vai aparecer calor latente específico. O que quer dizer esse calor latente específico? Porque ele está me dando aqui, olha que legal, isola o L. O L não é igual a Q sobre M, então ele está me dando a quantidade de calor por massa, por grama. Então, como é por grama, o livro chama de calor latente específico. Então, se aparecer esse termo, você sabe do que se trata. Tá ok? Tá certo? Olha para a curva de aquecimento. Aliás, antes de chegar nela, é notório isso aqui. Se o corpo ganha calor, então eu tenho um L positivo. Se ele perde calor, o que é negativo, então meu L é negativo. E é muito fácil você perceber isso. Olha para a equação da quantidade de calor. Não estou falando de quantidade de calor latente, que é a quantidade de calor que ele absorve ou cede, que provoca mudança de estado físico. Então, Q é igual a M vezes L. Se o Q, a massa é sempre positiva, você concorda comigo? Adoraria massa negativa, né? Se o Q é positivo, o L é positivo. Então, se ele ganha calor, o Q é positivo. Se ele perde calor, o Q é negativo. Então, se o Q é negativo, o meu L é negativo. E é o que me mostra essa tabela aqui, para você poder entender, Então, é comum aparecer nas questões, ele fala assim, o calor latente de solidificação. O calor latente de solidificação é negativo. Então quer dizer que ele está perdendo calor. Claro, para solidificar a água, por exemplo, ele não tem que perder calor? Tem. Quando o gelo está derretendo, ele não está absorvendo calor? Se ele está absorvendo calor, quer dizer que o Q que ele está ganhando é um Q positivo. Então, se ganha calor, o Q é positivo, o L também é o quê? Positivo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Agora sim, a curva de aquecimento. O que vem a ser essa curva de aquecimento? Essa curva vai mostrar para a gente a quantidade de calor que ele absorve, que provoca variação de temperatura e mudança de estado físico. Pode mostrar só parte, tranquilamente, mas essa aqui que eu estou mostrando para vocês, essa que está aqui na nossa tela, ela está mostrando para a gente um processo completo. Ele aquece, muda de estado físico. Aquece, muda de estado físico. Então, nesse tipo de situações, em problemas que envolvem isso, o aluno, a aluna, meu jovem querido, minha jovem querida estudante que está aqui buscando aí entrar nas melhores universidades, você tem que entender
as etapas dessa curva. Você tem que entender as etapas do aquecimento e da mudança de estado físico. Olha só. Eu tenho aqui, nessa situação inicial, a minha fase sólida. Você percebe que variou a temperatura? O eixo aqui é a temperatura, o eixo aqui é a quantidade de calor. Alan, são sempre esses os eixos? A primeira coisa que você tem que fazer quando você encontra um gráfico, a primeira, é você olhar de cara para os eixos. O que os eixos estão dizendo para mim? O que está relacionado no eixo Y e o que está relacionado no eixo X? Aqui é temperatura por quantidade de calor. Eu já vi temperatura por tempo. Tranquilo? Então, olha só. Fase sólida. O que eu tenho aqui na fase sólida? Eu tá vendo que eu estou tendo um aquecimento, estou saindo de θ0 e para outra temperatura? Ah, então aqui mudou a temperatura. Mudou. Ele aqueceu. Então, aqui, ó, nesse período aqui, nessa etapa aqui, eu tenho Q igual a M C delta θ. E é claro, calor específico do sólido. Ah, e aqui, então o sólido, aqui é sólido. Ah, e aqui é líquido. É, fusão. Na fase líquida, então ele está entrando no período de fusão. Ah, então aqui eu tenho sólido. Aqui eu tenho sólido, que vai se transformar em líquido? Tem. Ah, então aqui eu tenho mudança de estado físico? Tem. M vezes L. Ah, massa vezes calor latente. Ah, tá bom, professor. Então, e daqui para cá? E de C para D? Ah, de C para D eu não estou tendo variação de temperatura? Tem. Ah, então estou saindo da fase líquida e chegando na fase gasólica? Exatamente. Então, quer dizer que aqui, professor, eu vou ter Q igual a M C delta θ? Sim. Ah, e esse calor específico é o calor específico na fase líquida. Ah, calor específico na fase líquida é diferente do calor específico na fase sólida? Olha, vide o caso da água. Calor específico do gelo, que é água sólida, é meio. Calor específico da água líquida, é 1. Então, o calor específico muda com a fase. O que eu tenho aqui agora? Ah, eu tenho aqui agora. Então, aqui é só líquido. É só líquido. Ah, aqui eu tenho meu líquido virando vapor. Tem. Você tem um líquido virando vapor. Como é que eu equaciono aqui? M vezes L. Calor latente de vaporização. Ah, e aqui? Eu só tenho vapor. Eu posso aquecer? Pode. Então, aqui seria M C delta θ. O calor específico na fase de vapor. A acessibilidade aqui é muito grande. Percebe? Esse entendimento das etapas do processo, você tem que ter claro na sua cabeça. Porque é esse entendimento que vai permitir você abrir a questão e resolver etapa por etapa. E responder as perguntas que vão aparecer. O próximo slide é uma curva de resfriamento. É igualzinho a curva de aquecimento, só que ao invés de estar ganhando calor, ele está fazendo o quê? Perdendo calor. Ok? Tranquilo? Vamos nos divertir? Vamos fazer um exercício? Olha esse aqui. Exercício extra number 1. Dou 1 minuto para você ler. 1 minuto para você... Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar a sua leitura. Dou 1 minuto para você ler. 1 minuto para você tirar os dados. Deixa 1 minuto você tira os dados e tenta montar aí uma equação. Vamos ver como é que você vai se sair nessa. Vamos ver aqui uma informação. 86 pessoas assistindo a minha aula. Olha que legal. Obrigado pela audiência, pela presença de vocês.
Vencendo aí um minutinho. Vamos lá, então? Olha só, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos ler com muita cautela, com muita calma, para entender o que está acontecendo. Olha só. Temos, inicialmente, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Então, entenda, eu vou sair de gelo a menos 10. Ué. Aqui. Gelo a menos 10 e vou chegar em água a 20 graus Celsius. Então, eu tenho que... Quais são as etapas que vão acontecer? O que eu tenho certeza que vai acontecer? O meu gelo, ele é aquecido de menos 10 a 0. Depois, esse gelo a 0 derrete, vira água a 0. E essa água a 0 é aquecida a água a 20 graus Celsius. Ah, professor, então peraí. Então, eu tenho aqui uma quantidade de calor Q1, tem. Eu tenho aqui uma quantidade de calor Q2, e aqui eu tenho uma quantidade de calor Q3. Aqui tem variação de temperatura. Se aqui tem variação de temperatura, é MC delta teta. Qual é o meu calor específico? Do gelo. Ah, e aqui eu tenho a fusão do gelo. Então, meu gelo vai derreter. Então, o que eu tenho? M vezes L. M vezes L. E aqui? Minha água não vai aquecer? Então, minha massa de água, da minha substância água, vai sofrer uma variação de temperatura. Aqui é um calor específico da água. Aqui era do gelo. E aqui é da água. Então, o que nós vamos fazer? Calcular os 3 valores da quantidade de calor. É isso que eu falei para você, turminha. É você entender essas etapas, entender essa passagem do gelo sendo aquecido, do gelo derretendo e do gelo virando água. Lá, quando você começou a estudar essa matéria, você pensou assim, mãe, por que eu não faço Q igual a MC delta teta? Não. Temperatura inicial menos 10. Ainda não tem não, né? Não. Tá casado com a menina ali? Por gentileza, desliguem o áudio, por favor. Olha só. Então, eu não posso fazer um Q igual a MC delta teta desse jeito. Parcela única ou você vai pagar elas parceladas? A única de 300 e quase 320. Opa, pessoal, alguém desliga o áudio aí, por Vai ser a favor. única. Aí eu quantifiquei. Annelise. Vamos lá, galera. Vamos lá. Oi. Podemos ir? Obrigado, gente. Vamos lá, então. Então, o que nós temos aqui? Então, o segredo é você entender as etapas. Entendeu? Desmembrou em partes mais simples? Agora é cálculo. Vamos nos divertir. Olha só. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse negócio daqui para não atrapalhar o progresso da ciência. Vamos chamar isso aqui de primeira etapa, que eu chamei de Q1. Como que eu calculo essa quantidade de calor? Nós sabemos. Q igual a MC delta teta. Então, eu vou pegar a massa do gelo, a variação de temperatura 0 menos 10 é 10, e o calor específico do gelo é meio. Ele me falou. Meio que cálculo grama graus Celsius. Q igual a MC delta teta. Está aqui o valor, ó. Então, é 1000 calorias. E aqui agora, fusão do gelo, Q2. Então, é igual a M vezes L. Massa 200, não é a mesma massa? É, o mesmo elemento, está aqui. Calor latente de fusão, 80. Então, é 200 vezes 80, 16.000. E para aquecer essa água, ou seja, para fazer essa água sair de 0 a 20, eu vou usar Q igual a MC delta teta. Está aí. E você vai encontrar 4.000 calorias. Então, entenda.
esse valor aqui, essa quantidade de calor aqui, ó, é 1.000 calorias. Ele absorveu 1.000 calorias. Aqui ele absorveu 16.000 calorias. E aqui ele absorveu 4.000 calorias. Tá feio, eu sei, eu tô aprendendo a lidar com essa canetinha, logo fica bonito. Então, quem é a quantidade de calor total que ele absorveu para sair daqui e chegar aqui? Olha, só somar 1.000 mais 16.000 mais 4.000, que me dá um total de 21.000 calorias. Ah, então, para poder sair de gelo a -10 e chegar em água a 20, ele tem que absorver 21.000 calorias. Uma pergunta legal que acompanha esse tipo de questão é falar assim, professor, deixa eu ver. Tem. Quando você faz a curva de aquecimento, você vai perceber isso. Tá certo? Vem cá, vem comigo aqui. Vamos fazer a curva de aquecimento, ver se te ajuda a enxergar isso, Isabela. Olha só. Que é outra pergunta que nós vamos fazer, né? Quem é a curva de aquecimento? Tá aqui, ó. É o próximo slide. Ah, então existe um negócio chamado curva de aquecimento. Existe. Existe aqui, ó. Olha que interessante aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Esse Q1 aqui, ó, é a quantidade de calor que ele tem que absorver. Fica melhor aqui, ó. Para o meu gelo sair de -10 a 0. Ah, e eu calculei isso aqui, ó. Foi aquele que MC delta teta? Olha o gráfico aqui, olha a curva aqui, ó. Que você me perguntou agora mesmo, Serita. Acho que foi Isabela. E daqui para cá, quem é essa quantidade de calor? Essa é a quantidade de calor que ele absorve para poder derreter. Ah, e ele derrete em qual temperatura? O gelo derreteu em qual temperatura? 0. Então, presta muita atenção, cursinho. Ele está bem aqui em cima do eixo, ó. Não pode estar acima e nem abaixo, tem que estar em cima, porque a minha temperatura de fusão do gelo é 0. Então, tem que estar aí bem em cima do eixo, ó. E daqui para cá, eu aquecendo a minha água, que está a 0, até chegar a minha água a 20 graus Celsius. Um detalhe muito importante, mas muito importante sobre esse gráfico, sobre essa curva, são os valores que você vai registrar no gráfico. Presta muita atenção. Aqui está a quantidade de calor, não é isso? A primeira quantidade de calor que ele absorveu é 1.000. A segunda que ele absorve é 16.000. Então, aqui, ó, presta atenção que isso aqui é motivo de erro demais, por falta de atenção. Não é 16.000 que eu coloco, é 17.000. Por quê? Daqui para cá, ele absorveu 16.000. 16 mais 1.000, 17. E aqui no final é 21.000 calorias, que é a soma total. Crianças, como o tempo passa rápido, quanta gente se diverte, tá certo? Falta aí menos de 1 minuto para poder acabar minha aula. Eu acho legal pra caramba, eu estou me divertindo muito com isso. Eu espero que... Isabela, eu espero que você tenha percebido no gráfico, na sua pergunta, né, a inclinação do gráfico. Continue estudando firme e forte. Assim que a internet melhorar, eu já vou subir essa aula para vocês, tá certo? E vou montar uma listinha para vocês de trocas de calor. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela audiência, 80 e tantas pessoas, obrigado mesmo. Continue, quem sabe onde quer chegar, escolhe o jeito certo e a maneira correta de caminhar. Saudades de aula presencial, tá certo? Continue se cuidando, foco e garra. Forte abraço.